E se eu te dissesse que sua verdadeira segurança financeira não está no que você tem, mas no quem você conhece? Todos nós já passamos por momentos de incerteza, olhando para nossas contas e nos perguntando: será que vou ter o suficiente? A sociedade nos ensina que mais dinheiro é a solução. Mas e se isso não for tudo? E se a resposta estiver em algo, ou alguém, maior do que qualquer conta bancária? Hoje vamos mergulhar em uma perspectiva transformadora. Como a Bíblia revela que Deus não apenas promete provisão, mas também nos ensina a viver com contentamento, sabedoria e confiança absoluta. Desde o maná no deserto até as palavras de Jesus sobre os lírios do campo, há lições eternas que podem mudar sua relação com o dinheiro para sempre. Se você deseja descobrir como alinhar suas finanças com a vontade de Deus e experimentar paz mesmo nas situações mais desafiadoras, este vídeo é para você. Agora e prepare-se para uma jornada que vai além da gestão financeira. É sobre encontrar a verdadeira fonte de abundância e segurança. A vida financeira é uma área que frequentemente causa preocupações e inseguranças. Muitas vezes, olhamos para as nossas necessidades e nos perguntamos se teremos o suficiente para o dia de amanhã. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus é o nosso provedor, e aqueles que confiam nele podem descansar na certeza de que nada lhes faltará. Desde os tempos antigos, Deus tem demonstrado o seu cuidado com o seu povo. No deserto, ele enviou o maná do céu para alimentar os israelitas, mostrando que sua provisão nunca falha. Jesus, ao ensinar sobre a ansiedade, lembrou-nos de que assim como Deus veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu, ele também cuida de nós. Isso não significa que devemos ser negligentes com nossas finanças, mas sim que precisamos administrar nossos recursos com sabedoria, sem permitir que a preocupação domine os nossos corações. A fidelidade a Deus, demonstrada através da generosidade e da gratidão, abre portas para que sua provisão se manifeste de maneira ainda mais abundante. A verdadeira segurança não está na quantidade de dinheiro que possuímos, mas na confiança no Senhor que supre cada necessidade segundo a sua riqueza e glória. Quando colocamos nossas finanças nas mãos dele e buscamos primeiro o seu reino, aprendemos a viver com contentamento e a experimentar o cuidado divino em todas as áreas da nossa vida. Além disso, a forma como lidamos com os nossos recursos revela muito sobre o nosso coração. A Bíblia ensina que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Se colocamos nossa confiança exclusivamente no dinheiro, podemos cair na armadilha da avareza e da inquietação. Mas quando compreendemos que tudo o que temos vem de Deus e somos apenas administradores dos seus bens, aprendemos a depender dele em todas as circunstâncias. A generosidade é um princípio poderoso no reino de Deus. Quando compartilhamos com os necessitados, ajudamos a expandir a obra do Senhor e semeamos em terra fértil. O apóstolo Paulo ensinou que quem semeia com fartura também colherá. Esse princípio não se limita apenas às finanças, mas se estende a todas as áreas da vida. Aquele que dá com alegria recebe de Deus não apenas provisão material, mas também paz, alegria e uma fé renovada. Muitas vezes a provisão divina não se manifesta da forma que esperamos. Deus pode nos suprir através de oportunidades inesperadas, portas que se abrem, pessoas que surgem para nos ajudar ou até mesmo nos ensinando a administrar melhor o que já temos. O segredo está em confiar nele e buscar sua direção em cada decisão financeira. Quando colocamos nossa fé acima das circunstâncias e entregamos nossas preocupações nas mãos de Deus, vivemos uma vida de descanso e segurança. Ele é o dono do ouro e da prata, e seu cuidado nunca falha. A nossa parte é permanecer fiéis, administrar com sabedoria e cultivar um coração generoso. Assim, experimentamos o sustento e a provisão que vem do alto, sabendo que em Deus nunca nos faltará nada. Além disso, é importante lembrar que a provisão de Deus vai além do aspecto financeiro. Ele nos dá sabedoria para tomar decisões, força para trabalhar, criatividade para encontrar soluções e pessoas ao nosso redor
para nos apoiar nos momentos difíceis. Muitas vezes esperamos um milagre financeiro imediato, mas Deus nos conduz por um caminho de aprendizado e crescimento, ensinando-nos a confiar nele em cada passo. A administração sábia dos recursos que recebemos também faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. A Bíblia nos ensina a sermos bons mordomos, evitando o desperdício, o endividamento excessivo e a ganância. O livro de Provérbios nos aconselha a sermos diligentes como a formiga, que trabalha no verão para ter provisão no inverno. Isso significa planejar, economizar e usar os recursos com responsabilidade, sempre buscando a orientação de Deus em nossas decisões financeiras. Porém, mesmo sendo bons administradores, haverá momentos em que enfrentaremos desafios e períodos de escassez. Nesses momentos é essencial lembrar que Deus nunca nos abandona. Ele pode usar uma porta de emprego, um negócio inesperado, ou até mesmo um irmão em Cristo para suprir nossas necessidades, como aconteceu com Elias, que foi sustentado por corvos e depois por uma viúva em tempos de seca. Deus sempre encontra uma forma de cuidar dos seus filhos. A gratidão também desempenha um papel fundamental na maneira como lidamos com nossas finanças. Quando aprendemos a agradecer pelo que temos, reconhecemos a fidelidade de Deus e abrimos espaço para receber ainda mais. A insatisfação e a murmuração fecham portas, mas um coração grato atrai a provisão divina. Por fim, devemos lembrar que a maior riqueza que podemos ter não está no dinheiro, mas na presença de Deus em nossas vidas. Quando confiamos nele e colocamos nossos recursos a serviço do seu reino, descobrimos que a verdadeira prosperidade não está na acumulação de bens, mas na paz de saber que estamos sendo cuidados pelo nosso Pai Celestial, que nos ama e supre todas as nossas necessidades. Além da gratidão, a fé desempenha um papel essencial na provisão divina. Muitas vezes Deus nos convida a dar passos de fé antes mesmo de vermos a resposta. Foi assim com Abraão, que deixou sua terra sem saber para onde iria, confiando que Deus proveria tudo o que fosse necessário. Foi assim com a viúva de Sarepta, que diante da seca e da escassez, confiou na palavra do profeta Elias e viu seu azeite e sua farinha nunca se esgotarem. Quando depositamos nossa confiança em Deus, passamos a enxergar nossas finanças de maneira diferente. Em vez de vivermos com medo da falta, aprendemos a descansar na certeza de que Ele sempre tem um caminho. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que mesmo em meio às lutas, Ele nos sustentará e abrirá portas onde não há saída aparente. Outro ponto essencial é a obediência aos princípios bíblicos. Deus honra aqueles que seguem seus ensinamentos, e isso inclui como lidamos com nossos bens. A fidelidade nos dízimos e ofertas não é apenas uma questão financeira, mas um ato de confiança e obediência. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida do restante. Malaquias 3:10 nos lembra dessa promessa: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Isso não significa que dar a Deus seja uma troca automática por bênçãos materiais, mas sim que Ele se agrada de um coração generoso e fiel. A verdadeira prosperidade não está apenas na abundância de recursos, mas na paz e na segurança de saber que Deus cuida de nós. Além disso, devemos lembrar que a generosidade não depende do quanto temos, mas da disposição do nosso coração. Jesus elogiou a oferta da viúva pobre, que deu apenas 2 pequenas moedas, pois ela ofertou com sinceridade e fé. Isso nos ensina que, mesmo com pouco, podemos ser instrumentos para abençoar outras vidas. A vida financeira é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Quando aprendemos a confiar nele, administrar com sabedoria e viver com generosidade, experimentamos não apenas a provisão material, mas também uma vida de paz, contentamento e propósito. Deus é fiel e aqueles que confiam nele jamais serão desamparados.
Outro princípio fundamental sobre finanças e provisão divina é entender que Deus nos chama para sermos canais de bênção. Ele não nos abençoa apenas para suprir nossas necessidades, mas para que possamos ajudar outras pessoas e contribuir para o avanço do seu reino. Quando somos generosos, estamos refletindo o coração de Deus, que nos dá abundantemente tudo o que precisamos. Jesus nos ensinou que é mais bem-aventurado dar do que receber. Esse princípio vai contra a lógica do mundo, que nos incentiva a acumular cada vez mais. No entanto, quando confiamos em Deus e vivemos com um coração generoso, experimentamos a alegria e a provisão sobrenatural que Ele derrama sobre aqueles que o obedecem. Além disso, é importante lembrar que a riqueza verdadeira não se mede apenas pelo que possuímos materialmente, mas pela nossa comunhão com Deus e pelas bênçãos espirituais que Ele nos concede. Há pessoas que possuem muito dinheiro, mas vivem angustiadas e insatisfeitas. Por outro lado, há aqueles que, mesmo tendo menos, vivem com alegria e paz, pois sabem que Deus é a sua verdadeira fonte de provisão. A Bíblia nos alerta sobre o perigo de colocar nossa confiança nas riquezas. Em 1 Timóteo 6:10, lemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso significa que o problema não está no dinheiro em si, mas na maneira como nos relacionamos com ele. Se colocamos nossa segurança e identidade naquilo que possuímos, corremos o risco de nos afastar de Deus. Mas se vemos os recursos como uma ferramenta que Ele nos dá para cumprir sua vontade, então aprendemos a usá-los com sabedoria e desprendimento. Outro ensinamento essencial é a importância do trabalho e da diligência. Deus é nosso provedor, mas Ele também nos chama a sermos responsáveis e a fazermos a nossa parte. A Bíblia está repleta de ensinamentos sobre a importância do esforço e da dedicação. Provérbios 10:4 diz que as mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos diligentes enriquecem. Isso nos mostra que a provisão de Deus muitas vezes vem através do nosso trabalho, da nossa criatividade e da nossa disposição para aproveitar as oportunidades que Ele coloca em nosso caminho. Por fim, confiar na provisão divina não significa esperar passivamente que tudo aconteça, mas sim viver com fé, responsabilidade e obediência aos princípios de Deus. Quando colocamos nossas finanças nas mãos dele, buscamos sua direção e vivemos com generosidade, podemos ter a certeza de que ele suprirá todas as nossas necessidades, segundo a sua perfeita vontade. Afinal, ele é um Pai amoroso, que cuida de cada detalhe da nossa vida e nos convida a confiar plenamente em seu sustento. Além disso, quando compreendemos que Deus é o nosso provedor, aprendemos a viver com contentamento, independentemente das circunstâncias. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:12-13, disse: Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa passagem nos ensina que a verdadeira segurança não vem da quantidade de bens que possuímos, mas da nossa confiança em Deus. O contentamento não significa conformismo ou falta de ambição, mas sim reconhecer que nossa alegria e paz vêm do Senhor e não das riquezas materiais. Isso nos livra da ansiedade e nos impede de cair na armadilha da comparação. Quando confiamos que Deus cuida de nós, paramos de olhar para o que os outros têm e passamos a valorizar aquilo que Ele já nos deu. Outro aspecto importante é a fé em tempos de crise. Todos nós passamos por momentos de dificuldades financeiras, mas essas situações não são o fim da nossa história. A Bíblia está repleta de relatos de pessoas que enfrentaram desafios, mas experimentaram a provisão divina. José, por exemplo, foi vendido como escravo e passou anos preso injustamente. Mas Deus o exaltou e o tornou governador do Egito, permitindo que ele administrasse recursos em tempos de fome. Da mesma forma, devemos lembrar que os períodos difíceis podem ser oportunidades de crescimento e aprendizado. Muitas vezes Deus permite que enfrentemos desafios para nos ensinar a depender dele,
a sermos mais sábios com nossos recursos e a fortalecermos nossa fé. O deserto não é o destino final do povo de Deus, mas um lugar de transformação e preparação para algo maior. Além de confiar, também precisamos agir com sabedoria. Deus nos chama a sermos planejadores e administradores responsáveis. Provérbios 21:5 diz: "Os planos do diligente conduzem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza." Isso significa que devemos aprender a administrar bem o que temos, evitando gastos desnecessários, poupando para o futuro e buscando formas honestas de aumentar nossa renda. No entanto, mesmo ao planejar, devemos sempre lembrar que nossa verdadeira segurança está no Senhor. Tiago 4:13-15 nos adverte sobre aqueles que fazem planos sem levar Deus em consideração, afirmando: "Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que acontecerá amanhã. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo." Isso nos ensina que, embora sejamos chamados a agir com sabedoria, nossa confiança final deve estar em Deus, e não em nossos próprios esforços. Ele é quem nos dá a capacidade de prosperar, a força para trabalhar e a graça para atravessar qualquer desafio. Por fim, quando entendemos que Deus é o nosso sustento, aprendemos a viver com paz e gratidão, independentemente das circunstâncias. A fé na provisão divina nos liberta da preocupação constante com o futuro e nos permite viver cada dia com confiança no cuidado amoroso do Pai. Afinal, Ele é fiel e jamais nos deixará desamparados. Essa confiança na provisão divina também nos ensina a descansar em Deus e a viver livres da ansiedade. Jesus nos deixou um ensinamento poderoso em Mateus 6:25-26. "Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?" Aqui, Jesus nos convida a refletir sobre o quanto somos preciosos para Deus. Se Ele cuida dos pássaros e das flores, por que deixaria de cuidar dos seus filhos? No entanto, a ansiedade muitas vezes nos impede de enxergar essa verdade. Passamos tanto tempo preocupados com o amanhã que nos esquecemos de viver o presente com fé. O descanso em Deus não significa inércia ou falta de responsabilidade, mas sim confiar que Ele está no controle. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, passamos a enxergar as dificuldades como oportunidades de testemunhar sua fidelidade. Quantas vezes enfrentamos desafios financeiros e, no momento certo, Deus abre uma porta inesperada. Essa confiança nos ensina também a priorizar o reino de Deus. Em Mateus 6:33, Jesus nos dá uma promessa poderosa: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Isso significa que, quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele se encarrega de suprir nossas necessidades. Isso não quer dizer que não enfrentaremos desafios, mas sim que não precisamos temer o futuro. Aquele que cuida de nós tem poder para abrir portas, criar caminhos onde não há saída e transformar situações impossíveis. Nossa parte é confiar, agir com sabedoria e permanecer fiéis aos princípios que Ele nos ensina. Outro ponto fundamental é aprender a viver sem apego excessivo às riquezas. A Bíblia não condena a prosperidade, mas nos adverte sobre o perigo de amar o dinheiro mais do que a Deus. Jesus contou a parábola do homem rico que acumulava bens, mas não era rico para com Deus. Ele pensava que tinha garantido seu futuro, mas naquela mesma noite sua vida lhe foi pedida, mostrando que as riquezas terrenas são passageiras. Isso nos ensina que nossa verdadeira segurança não está no que possuímos, mas na nossa comunhão com Deus. Quando colocamos nossas finanças à disposição dele, usamos nossos recursos de maneira sábia e generosa,
A generosidade não é uma perda, mas um investimento eterno. Como está escrito em Provérbios 11:25, a alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. Por isso, devemos cultivar um coração grato, generoso e confiante. Se aprendermos a viver com fé e sabedoria, experimentaremos a fidelidade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Ele é nosso sustento, nosso provedor e nosso refúgio. Se nele confiamos, jamais seremos envergonhados. Agora é a sua vez. Você está pronto para transformar sua visão sobre finanças e fé? Colocar suas finanças nas mãos de Deus não é apenas uma escolha, mas um convite à abundância espiritual e material. A generosidade, o contentamento e a confiança no provedor celestial são chaves para experimentar paz, mesmo nas tempestades da vida. Então reflita: como você pode começar hoje a viver esses princípios na prática? Ore. Busque sabedoria divina e dê os primeiros passos rumo a uma vida financeira alinhada com a vontade de Deus. E se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precise ouvir sobre a provisão fiel do Senhor. Lembre-se, uma alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. Até a próxima. Que Deus continue te abençoando ricamente em todas as áreas da sua vida.